boa tarde, espero que estejam a ouvir bem. Hoje vamos para mais um direto, um bocadinho fora do normal e do horário. Peço desculpas por o atraso, que comecei a trazer um bocadinho na Semear, depois há uma clínica que na Avenida da Liberdade de Trabalho que também me atrasei nas consultas, então tivemos que atrasar esta hora. Hoje vamos estar a falar com a doutora Marta, que é a geneticista com que já chegou, com que eu trabalho e referencio quando existe algum problema de genética nos casais. E vou convidar. Aguardamos um bocadinho. Ok, já Marta, é só ela agora aceitar. Olá Marta, tudo bem? Bom dia. Bom dia. Olha, obrigado por aceitares o convite. Desculpa o atraso, mas atrasei-me aqui um bocadinho das consultas. Ora essa. Claro. Estava aqui a apresentar. A doutora Marta é especialista em genética. Trabalha... Já agora podias fazer a apresentação, que é melhor. É? Que é a pessoa com que eu referencio quando existe algum problema de genética dos casais, que havia algumas alterações e discutir alguns doentes com a doutora Marta. Então, eu sou médica de genética médica, que é uma especialidade médica. Muita gente não sabe, mesmo os colegas médicos muitas vezes não sabem que já é uma especialidade, mas é especialidade desde 2001 e eu sou especialista desde 2012 já. Estamos a ficar velhos. E trabalho no Hospital Dona Estefânia e pronto, e tenho interesse em algumas áreas específicas, mas dou apoio a todas e os clientes que o Miguel me manda são sempre bem-vindos. Já houve uma colega que também falou comigo, foi a Marta, Marta Sobral, em que falámos dos autocampos obstétricos, e então ela depois, quando eu comecei a divulgar o live, ela diz: olha, convidaste a Marta, que é a minha colega de curso, e eu, olha, foi a quem eu referencio sempre quando existem alguns casais com alguns problemas de genética. E, efetivamente, no estudo da infertilidade, existem algumas indicações que nós temos que abordar o tema da genética. Um dos mais comuns, que eu acho que era mais fácil de perceber, é etiologias masculinas e femininas. Sim. Uma das causas mais comuns que acontece às vezes quando nós avaliamos são aquelas mulheres com insuficiência ovárica, menopausa precoce, em que nós depois pedimos o cariótipo, que pode vir cariótipo alterado, ou outra doença que é o X frágil. E depois referencio para ti. Acho que era sensato falarmos um bocadinho sobre isso. Existem algumas seguidoras minhas que fizeram essas perguntas relativamente à insuficiência ovárica, hormonato de Mariana baixa, e desmistificámos um bocadinho o que é o síndrome de X frágil para perceberem as pessoas que nos estão a ouvir e que depois nos veem posteriormente esse tema. O que é que achas? Ok. Eu acho que podemos abordar aqui várias coisas. Eu acho que primeiro, se calhar, explicar um bocadinho às pessoas que este conceito da genética muitas vezes é assim uma coisa meio confusa. Como é que isto pode ser útil? Isto do DNA parece sempre assim uma coisa meio abstrata, e só para as pessoas perceberem um bocadinho. Portanto, nós somos constituídos por órgãos, os órgãos são constituídos por tecidos, todos os tecidos são constituídos por células. E dentro das células, de cada uma das células, seja uma célula do cabelo, seja uma célula de fígado, seja uma célula de olho, há um núcleo onde estão 46 cromossomas, onde está toda a nossa informação genética. Portanto, os cromossomas é uma forma do DNA estar toda empacotadinha e poder caber 2 metros de DNA em cada célula. Mas se esticarmos, é aquela molécula de DNA, que eu até tenho aqui uma imagem só para as pessoas, não estamos a falar no abstrato. Que é, portanto, em cada célula temos os 46 cromossomas, que são estes. Se esticarmos, temos esta molécula de DNA. E por cada elemento das escadas, nós podemos ter 4 bases diferentes. E no total, em cada célula, temos 3 bilhões. E isto é que é o nosso código genético. Portanto, o nosso código genético são estes 3 bilhões de letras desta sequência que está em todas as células do nosso organismo. E, efetivamente, nem tudo o que está ali nós sabemos ainda as funções. Uma pequena porcentagem, cerca de 2% destes 3 bilhões de letras, são genes. São regiões que têm um início e têm um fim. Eu mostro-te aqui. São regiões que têm um início e têm um fim.
e que dali vamos ler uma proteína. Portanto, aquilo é um esquema para uma proteína, em que cada 3 letras codificam um aminoácido que é uma proteína. E, portanto, sempre que nós temos uma mutação genética que condiciona uma alteração no aminoácido, isto vai alterar a conformação da proteína e a proteína pode perder a sua função. E a origem das doenças genéticas é esta, portanto, são alterações do nosso código genético que vão resultar em alterações de proteínas, e tudo em nós são proteínas, sejam as enzimas do estômago, sejam as proteínas da parede, tudo são proteínas. Portanto, uma alteração no nosso código leva a uma alteração de uma proteína e ela deixa de funcionar, leva a uma doença genética. Agora, a maior parte das doenças, como em tudo, vai haver um peso genético e um peso do ambiente. Em algumas o peso genético é muito grande, noutras o peso genético é muito pequenino e o peso do ambiente é muito maior. E é aqui nesta combinação que nós temos que ver. A infertilidade não foge a isto. Há vários fatores genéticos muito importantes na infertilidade e há fatores ambientais na infertilidade. E depois há aqui uma combinação de coisas. Dentro da infertilidade há vários campos e não é uma área nada fácil de esquematizar e para as pessoas perceberem. Mas e mesmo eu estive a ler agora, há várias formas de sistematizar as coisas, onde é que podem estar os defeitos, é pré-testicular, testicular, pós-testicular, é hipergonadotrófico, pós-gonadotrófico, é isto, é aquilo. Há várias formas e não é muito simples. Mas para tentarmos aqui simplificar de uma forma geral, para sermos férteis, portanto, as nossas gónadas têm que estar a produzir gametas viáveis e toda a informação até chegar às gónadas tem que estar correta, as gónadas têm que se desenvolver corretamente e têm que produzir gametas corretamente, que cheguem ao sítio corretamente. Portanto, há muitos sítios onde as coisas podem falhar e onde as vias podem falhar. Essa parte de recolha de uma simples análise ao sangue, recolha de sangue, conseguimos ter o cariótipo, conseguimos saber os nossos sangues. Há outras vias que se podem ter, mas geralmente basta o nosso sangue. Outra coisa das gónadas, basicamente, são os ovários que produzem os óvulos e os testículos que produzem os espermatozoides. E é nessa fábrica dos óvulos e fábrica dos espermatozoides que pode haver essas alterações e essa expressão de proteínas diferentes. E depois também importante percebermos que os genes codificam proteínas e há proteínas que têm uma função muito específica e, portanto, vão-nos dar um defeito muito específico. Por exemplo, no espermatozoide, uma proteína importante, numa linguagem que eu para a cabeça do espermatozoide e que dá um defeito ali, portanto, vamos ter uma alteração dos espermatozoides na forma. E são coisas muito específicas que só afetam aquilo. Há outras proteínas que têm funções mais gerais. E, portanto, podemos ter infertilidades isoladas, mas podemos ter infertilidades no contexto de síndromes, como, por exemplo, a fibrose quística, em que aquela proteína é importante para o cloro, que são importantes a nível da árvore respiratória, a nível de vasos diferentes, a nível do pâncreas, e, portanto, aí já dão situações sindromáticas. Portanto, mesmo na contribuição genética, temos causas isoladas e temos outras que aparecem de uma forma efetivamente sindromática. O X frágil, chegar ao X frágil. O X frágil é uma dessas causas, que é um síndrome genético, mas que também está associado a infertilidade. É a doença mais frequente por alteração de um gene. Portanto, a proteína é uma proteína que faz sinapses neurológicas. E, portanto, quando há defeito desta proteína, as sinapses não se estabelecem tão bem e as crianças têm atraso de desenvolvimento, associado a outras coisas, mas tem atraso de desenvolvimento. O que é engraçado no X frágil é que é uma doença na genética há sempre está em fora da caixa e aqui o X frágil é uma doença de tripletos. O que é que isso significa? É suposto que lá há uma repetição, portanto, aquelas letrinhas que eu falei, que é o CTG, e é suposto que nós termos menos de 50 repetições. O X frágil desenvolve-se quando há mais de 250 repetições, porque isto leva a que a proteína não seja produzida. Mas entre as 50 e as 200, há aqui uma zona cinzenta e que neste momento se sabe que não é produzida, portanto não se altera grande coisa na quantidade de proteína, apesar dela estar um bocadinho abaixo do nível normal, mas começa a ser um intermediário da proteína que é o RNA. Portanto, o DNA passa para a proteína, mas tem um intermediário que é o RNA. E naquela
Portanto, naquela fase dos 50 para os 200, há mais RNA a ser produzido e este RNA tem efeitos. E na mulher, em 15% das mulheres que têm esta pré-mutação, que é assim que se chama quando tem os 50 e os 200, há a falência ovárica prematura. Não se sabe bem como, não se sabe bem qual é a etiologia, mas efetivamente há uma falência ovárica. As mulheres entram em menopausa normalmente por volta dos 30 e tal, 40 anos de idade. E isto leva a que, havendo conhecimento disto, seja importante fazer uma reserva de ovócitos para evitar que chegue a esta fase. Pode ter. E essa é efetivamente uma das causas de falência ovárica prematura. Mas tem outras, Sim. como Turner. Os Turner, por exemplo, pedimos o cariótipo e conseguimos. Geralmente combinamos sempre o cariótipo com o X frágil nas insuficiências ováricas. Outra coisa relevante, falaste que é a preservação da fertilidade. Se nós temos perante uma mulher que suspeitamos que pode ter uma insuficiência ovárica e uma mutação do X frágil, aí essa faz sentido preservar a fertilidade. Muitas das vezes o que acontece é que quando tem o diagnóstico, já é numa fase do estudo da infertilidade que já não conseguimos dar essa alternativa. E muitas das mulheres com X frágil, às vezes a alternativa que tem a doação de óvulos, que é engravidar, mas com a doação de óvulos. Existem sempre exceções, sim, mas muitas vezes tem que se recorrer a doação de óvulos. É importante esses diagnósticos serem feitos de forma atempada, porque efetivamente quando chegam à tua consulta e quando já são inférteis, é porque já não têm reserva. Se houver um planeamento e a consulta de genética, a maior parte das doenças genéticas não têm cura aos dias de hoje. São muito poucas as doenças genéticas que têm cura. O que nós podemos fazer ainda é cuidados antecipatórios e é quando sabemos que há uma doença genética, ajudar o casal a que essa doença passe para a geração seguinte. Portanto, são cuidados ainda muito preventivos. E neste campo isso também se aplica. Portanto, o ideal é termos diagnósticos numa fase em que ainda podemos preservá-los para depois conseguirmos... Por exemplo, falámos há pouco da fibrose quística e atualmente está-se a falar muito da fibrose quística. Às vezes nós, dentro da fibrose quística, podemos ter uma criança que nasce com a doença da fibrose quística e nas próximas gravidezes o que fazemos é o diagnóstico gestacional pré-implantatório. Faz-se um ciclo físico, estuda-se o embrião e descarta-se a presença do género da fibrose quística, o CFTR. Mas muitas vezes também mesmo essas doenças genéticas só se diagnosticam após o nascimento do primeiro filho. Por isso é difícil nós conseguirmos saber a priori antes. Uma das coisas que se faz e que se faz adequadamente e que dava um tema só para um ar sobre este, ter os testes de compatibilidade genética, em que nós podemos fazer antes, e por exemplo nos Estados Unidos faz qualquer consultor de apoio à fertilidade fazem à partida e neste momento já existem testes no mercado sensíveis para isso e que com preço mais reduzido e com sensibilidade e especificidade é que nós conseguimos diagnosticar precocemente as doenças e criar alternativas para termos uma rotina de saúde saudável em casa, que é o objetivo. A fibrose quística, já que falas nisso, acho que sim, acho que podemos fazer um live só sobre isso, sobre estes testes de compatibilidade. As pessoas acham sempre que compatibilidade tem a ver com o grupo de sangue. Há sempre essa questão. Eu sou ARH positivo, o meu marido é isto. A compatibilidade não tem a ver com isso. Tem a ver com a nossa informação genética, como eu vos mostrei nos cromossomas, nós temos 46 cromossomas, mas são 23 pares. Portanto, nós temos 2 cromossomas 1, 2 cromossomas 2, 2 cromossomas 3, por aí fora, que vem um da mãe e um do pai. Há doenças que nós dizemos que são autossómicas dominantes, ou seja, basta haver mutação de pares, num elemento do par, para a doença se manifestar. Há outras doenças que são recessivas. Se nós tivermos mutação num, mas o outro estiver bom, este consegue produzir proteína suficiente para não termos doença. O problema é quando temos mutação nos dois. E isto acontece quando? Quando tanto o pai como a mãe eram portadores de uma situação destas. E isso é importante, sobretudo nestas doenças em que a taxa de portadores na população é muito elevada. A fibrose quística, a taxa de portador na população, estima-se que esteja entre 1 para 33, 1 para 40. Portanto, cerca de 1 em cada 40 pessoas é portadora de fibrose quística, ou seja, tem um alelo mutado e um alelo bom. Isso significa que se for mulher, metade dos seus óvulos vão sair com o alelo mutado, metade dos óvulos vão sair com o alelo bom. Os óvulos e os espermatozoides só têm metade da informação. E um homem que seja portador vai ter metade dos espermatozoides com o alelo bom, metade dos espermatozoides com o alelo mutado. Quando eles se juntam, podem se juntar com bons,
pode juntar o bom do lado com o alterado ou ao contrário, mas há um que produz e está tudo bem, mas em 25% de casos juntam-se os dois alterados e aqui não há produção. Isto no contexto da infertilidade é também importante, porque lá está, se nós estamos a testar uma infertilidade, é importante chegarmos à causa, porque se descobrimos que, ok, é uma agenésia dos vasos diferentes e descobrimos que há mutações da fibrose e o pai, que era quem tinha essa agenésia dos vasos diferentes, efetivamente tem uma fibrose quística, ainda que sejam estas mutações que não dão, não tem compromisso respiratório, e não chegou a um diagnóstico antes disso, mas tem lá duas mutações. Se o cônjuge tiver uma mutação, pode ser uma mutação das mais severas, como está com outro alelo bom, não tem qualquer manifestação, mas podem ter filhos com uma fibrose quística grave. Portanto, quando temos este diagnóstico, é importante vermos, ok, temos alguém com agenésia de fases diferentes, é importante testarmos o cônjuge para saber se ela é portadora ou não de uma mutação, e aí, já que vamos recorrer a técnica de reprodução médica assistida, aliarmos o teste para sabermos se o feto vai ser afetado pela seleção de embriões. E esse é um dos motivos que faz com que a causa da infertilidade, descobrimos a causa, seja importante também. Não é só para entendermos, é também para oferecermos uma resposta mais indicada, porque se for por isto, podemos fazer colheita de espermatozoides, se for por outro, não vale a pena porque o espermatozoide não é viável, mas também por podermos aliar outras técnicas para termos um melhor sucesso reprodutivo e fetos saudáveis. Outra das questões, falámos dos riscos frágeis dentro da insuficiência ovárica. Existem outras causas genéticas associadas à azoospermia. A azoospermia é a ausência de espermatozoides, em que muitas das vezes, não estou a dizer todos os meses, mas com alguma regularidade, eu digo, já fez espermograma? Não, ainda não fez, então vamos fazer. E depois no espermograma vem com alterações graves, às vezes mesmo a azoospermia, ou seja, a ausência de espermatozoides. E quando nós temos a ausência de espermatozoides, convém termos mais uma vez que nos descartar as causas genéticas, cariótipo, e avaliarmos especificamente as mutações de cromossoma Y, que o cromossoma Y é responsável pelas características. E às vezes, em certas situações, também usa o gene da fibrose quística. Depois com o pH, mas geralmente, às vezes, o cariótipo, podemos ter às vezes uns síndromes que pode estar associado a essas azoospermias em que também ninguém, aparentemente, não havia nenhuma causa e que aí justifica a causa só por esse síndrome. As pessoas são quase completamente normais. Olha, só para organizarmos aqui para as pessoas perceberem, eu tenho aqui este esquema. Falei-vos que efetivamente há muitos sítios onde as vias podem estar interrompidas para nós termos infertilidade. Eu encontrei este esquema que eu acho que mais ou menos foi o que eu achei que organizava melhor as coisas. Portanto, nós podemos ter doenças do desenvolvimento sexual, portanto, logo da definição das gónadas, e há pessoas que as pessoas conhecem habitualmente por hermafroditas. Portanto, tudo que são doenças do desenvolvimento sexual podem levar a alterações das gónadas e da produção dos gametas. Tudo que são alterações das vias endocrinológicas e do eixo hipotálamo hipofisário, portanto, pode levar também à alteração da produção de gametas. E depois, efetivamente, temos as causas masculinas e as causas femininas, em que temos aqui a azoospermia, a xenospermia, a teratozoospermia, portanto, todas as que levam à alteração do número dos espermatozoides, e as causas de infertilidade feminina, onde tens aqui a falência ovárica prematura, mas também tens defeitos na maturação dos oócitos, fertilização e por aí fora. E, portanto, efetivamente, em todos estes níveis, aqui, olha, neste esquema, estão aqui em cima as da diferenciação solar, portanto, da definição do sexo. Aqui várias vias da produção da testosterona, da produção de estrogénios. Aqui a via do hipotálamo hipofisário. E, portanto, e depois temos causas, efetivamente, que são sindrómicas e temos outras causas que são isoladas. Falando nisso, estavas a dizer, olha, por exemplo, temos aqui, são as vias de produção da testosterona, temos aqui a testosterona, da produção de estrogénios. Desvia só um bocadinho mais para a esquerda a imagem. Desculpa, porque eu estava a olhar para o esquema. Portanto, temos a testosterona aqui, temos aqui por exemplo, o déficit da 21-hidroxilase dá a hiperplasia congénita das suprarrenais, pode dar uma reversão sexual e, efetivamente, estas doenças quase todas podem estar associadas à infertilidade. Mas, de todas,
aquilo que disseste é bem verdade. A mais frequente, sobretudo no sexo masculino, são, por um lado, o Klinefelter, os 47XY. Não tenho aqui o cariótipo que queria-vos mostrar, mas, portanto, o Klinefelter é o 47XXY. Nós supostamente somos 46 as mulheres XX, os homens 46XY. O Klinefelter é uma situação que tem uma prevalência na população de cerca de 1 para 600. 1 para 600 ou para 700 é a incidência estimada. E é um 47XXY. Portanto, o que acontece habitualmente é os dois X da mãe não se separaram e ficaram juntos e junta-se com o Y do pai, ou o X e o Y do pai não se separaram e junta-se com o X da mãe, e portanto, mas o resultado é, ficaram lá 2X em vez de 1 e um Y. E isto efetivamente está associado a uma degeneração tubular, é uma degeneração progressiva tubular e é das causas mais frequentes associadas à infertilidade. A outra, tal como tu disseste muito bem, são efetivamente as deleções do cromossoma Y, que podem ser várias, e elas têm diferentes classificações e está associado a uma maior ou menor probabilidade de termos alguns espermatozoides viáveis, portanto a termos oligospermia ou a termos azoospermia, e podemos ter deleções efetivamente diferentes. Portanto, as deleções do cromossoma Y e o Klinefelter são as duas situações mais frequentemente associadas à infertilidade masculina. E, portanto, aquilo que tu disseste, o cariótipo neste momento, e a genética é muito complexa. Nós temos muitas formas de abordar, consoante a patologia que estamos a pensar, temos muitas formas de abordar uma doença e que tipo de teste é que vamos fazer. E hoje em dia a verdade é que o cariótipo já muito pouco usamos na doença, na patologia genética, tem muito poucas indicações, porque o cariótipo o que faz é, vamos analisar os cromossomas, vamos vê-los ao microscópio. Portanto, vamos ver se estão lá os 46 e se eles têm o tamanho e a forma, se têm lá as bandazinhas todas. Portanto, assim numa vista macroscópica, é como se estivéssemos a olhar com um satélite para a Terra. E estamos a ver se numa cidade mais ou menos os prédios estão lá todos. Portanto, estamos a ver se os cromossomas estão lá todos. Só que aqui tem indicação ainda, porque o Klinefelter é das causas mais frequentes e a única coisa que nós queremos saber é se está lá um cromossoma X a mais. Portanto, ainda tem indicação e é dos primeiros exames a serem feitos. E depois há outra questão, que é, uma das segundas causas são estas deleções. Às vezes podemos ter que usar testes mais específicos para ver se a deleção está lá. Às vezes não se vê de uma vista aérea. Temos que ir com o Google Maps lá abaixo ver se o prédio está mesmo intacto, se não há ali janelas partidas ou o que seja. E há outras situações em que pode haver translocações, ou seja, o cromossoma, a informação está lá toda, mas está invertida. Em vez de estar no sítio certo, as coisas foram invertidas. O segundo andar e o primeiro, os vizinhos mudaram e não avisaram ninguém. Isto podia não ter consequências e não se vê neste tipo de... não se vê exames mais específicos porque a informação está lá toda, mas está trocada. É importante termos estes exames visuais para percebermos se ela está trocada. Porque a nível de fertilidade isto pode resultar, os cromossomas quando se separam, eu vou pôr aqui para conseguir usar os das mãos, eles quando se separam, portanto nós temos os dois, os gametas, espermatozoides e óvulos têm que se separar, mas antes de se separarem eles têm que se emparear. Se há um que está trocado, com a forma como parelha, pode-se separar mal e fazer uma separação desequilibrada. Isto está associado depois a perdas e abortos espontâneos, e é uma das causas de abortos espontâneos, é haver estas translocações que resultam em separações desequilibradas e, portanto, tem fetos que depois têm monofemias no cromossoma, portanto, tem falta de espaço no cromossoma, tem excesso de outro, e isto está associado ao aborto espontâneo, a repetição do primeiro trimestre. Portanto, o cariótipo ainda é importante olharmos bem para o cromossoma Y. É importante, consoante a causa, pensar em algumas causas sindromáticas, por exemplo, estas do desenvolvimento sexual. Há muitos genes envolvidos, eu vou-vos mostrar aqui. Pois é muito complexo. Portanto, nestas doenças, estas doenças sindromáticas, eu mostro-vos, por exemplo, aqui. Isto é uma via incrível, desde que temos uma gónada bipotencial até ela se definir testículo ou definir ovário. Estão a ver a quantidade de genes que estão aqui pelo meio. E alguns, por exemplo, aqui o SOX9 que está associado a uma displasia campomélica. Portanto, sempre que há suspeita de uma doença específica, também podemos pesquisar estes genes.
Hoje em dia, e nós geneticistas até podemos estar a ficar um bocadinho preguiçosos em relação a isso, o que se faz é quando há suspeitas, estas coisas já há painéis. Portanto, nós em vez de sequenciarmos um gene de cada vez, fazemos um painel NGS e sequenciamos vários genes ao mesmo tempo. E em suspeitas de infertilidades sindromáticas, portanto, em que não há só um defeito, eu vou-vos mostrar aqui outro exemplo disto. Por exemplo, aqui temos o espermatozoide e temos vários genes que estão envolvidos em coisas específicas da formação do espermatozoide, ou aqui no óvulo. Portanto, o óvulo para fazer uma fertilização com sucesso, isto tem que estar tudo intacto. Para fazer o desenvolvimento embrionário com sucesso, tudo isto tem que estar intacto. Portanto, mutações específicas nestas coisas vão dar infertilidades, mas infertilidades isoladas. As sindromáticas, efetivamente é importante chegarmos ao diagnóstico delas, porque não só vamos descobrir a causa da infertilidade, como pode haver aqui um risco de passarmos à descendência seguinte, um síndrome, e termos este diagnóstico é importante. Portanto, por um lado, fazer o cariótipo, para despistarmos tudo o que é alteração do número de cromossomas, deleções e por aí fora, e translocações. Por outro lado, podemos ter que olhar para genes específicos quando há suspeitas específicas, como a fibrose quística. Por outro, o X frágil, que é um exame à parte para ser por repetição de tripletes. E depois, em situações em que ainda podemos achar que possa ter alguma utilidade, usar os painéis, que é agora a última, digamos, o último grito da genética, que já não é assim tão último, mas nestas áreas ainda continua a ser uma novidade, fazer painéis com estes vários genes envolvidos nas situações sindromáticas isoladas que possam ter utilidade clínica e possam alterar a nossa conduta, não só na técnica que vamos usar, como efetivamente no sucesso reprodutivo e na probabilidade de doença na descendência. E nós, sabendo isso, conseguimos depois prever e fazer o diagnóstico estacional pré-implantatório, estudar os embriões antes dos transferências. Exatamente. Além de fazermos as ICSIs e por aí fora, pode ser útil juntarmos um teste diagnóstico ao blastocisto, portanto ao embriãozinho pequenino, para percebermos, ok, vamos descartar este, vamos utilizar este e por aí fora. Olha, obrigado, Marta. Acho que falaste mais ou menos isso. Acho que houve aqui uma pergunta que perguntaram onde é que dás consultas. Também queria que te explicasse se podem encontrar. Está aqui uma pergunta aqui. Por acaso não estava a tentar os comentários, ainda bem que estás para. Efetivamente, eu dou consultas no privado, dou na Clínica Passo a Passo, que fica mesmo ao pé do estádio do Sporting. Clínica Passo a Passo. Eu depois posso pôr aqui nos comentários. Okay. E dou no Instituto Português da Retina, e tenho todo o gosto em receber as pessoas para aconselhamento genético, para diagnóstico, o que seja, e qualquer dúvida também podem deixar aqui nos comentários, que eu ainda posso completar depois de terminarmos o live. Eu posso depois também colocar o link das clínicas e assim é também mais fácil. Ok, combinado. Acho que era giro fazermos um teste de compatibilidade genética, que é uma coisa nova. Relativamente nova, não é assim tão nova. E tem utilidade, há muito desconhecimento ainda, muitas ideias erradas, e acho que era giro. Acho que podíamos deixar isso no ar e marcar isto no ar e marcando no próximo mês, a ver se encontrava só sobre teste de compatibilidade genética, vantagens, desvantagens, e o que é que ele faz objetivamente. Acho que sim. Olha, muito obrigado, Marta. Obrigada eu, Miguel. E obrigada a todos os que assistiram. Obrigado a todos que assistiram. Olha, obrigado, Marta. Um beijinho. Bom fim de semana a todos. Obrigado. Pronto. Estavam aqui a fazer uma pergunta. Eu estava aqui a fechar e só queria dar alguns mais recados. Espero que tenham gostado. A doutora Marta é ótima. Eu colaboro muito com ela e referencio os meus doentes com patologia genética. Perguntaram aqui qual a taxa de sucesso do diagnóstico estacional em computatório. Há vários fatores, mas existe uma taxa específica. Tem a ver com porque é que estamos a fazer o teste genético, a idade da mulher, se existe alguma doença ou não, se existe alguma patologia enddometrial, por isso não existe um número específico para dizer qual é efetivamente a taxa de sucesso. Onde é que a doutora dá consultas? Eu vou colocar, após terminar o live, vou partilhar o link dos sítios onde a doutora Marta trabalha. Para a semana, vamos fazer um webinar que é diferente. Não vai ser em live, vai ser um webinar, obriguei a inscrição, que ser sobre os pilares da fertilidade.
com a enfermeira Vanessa e a enfermeira Tatiana, que já estamos que vamos começar a divulgar. Vamos abordar vários temas, a abordagem do casal infértil, causas de infertilidade, nutrição, exercício, período fértil. Espero que gostem e se inscrevam. Da semana passada disse que fazia um direto sobre sobre transferências de embriões congelados, como é que é feito. Ainda não tive a oportunidade de fazer esse live em direto. Espero na próxima semana explicar como é que é feita a transferência, porque após ter feito aquele direto sobre a pulsão folicular, perguntaram-me se podia fazer um sobre transferência de embriões. Sabemos que as pulsões as vezes estão com sedação, é feita a dormir, não tem dor, a transferência estão acordados e é um desconforto, um conhecimento como se fosse uma cirurgia, é entrar num catéter dentro do colo. Vou fazer um direto também sobre isso na próxima semana. Alguma dúvida que tenham, disponham. E no próximo mês vou falar com a doutora Marta para falarmos de testes de compatibilidade genética. Existem vários no mercado, várias empresas, uma daquelas que eu trabalho mais é o TW Genetics, mas alguma dúvida que tenham, também perguntem e no próximo mês falamos dos testes de compatibilidade genética. Obrigado por estarem presentes. O resto, bom fim de semana. E desculpa o atraso.